Amém, irmãos? Êxodo capítulo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto basta para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Mateus capítulo 4. Versículo 5 ao versículo 7. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará o teu respeito, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Amém. Irmãos, vamos ter mais uma palavra de oração. Amém. Senhor, nós te damos graças, Senhor, por essa manhã. Senhor, nós te damos graças pelo privilégio, Senhor, porque foi o Senhor mesmo que enviou esse cordeiro, Senhor. Senhor, foi o Senhor mesmo que apresentou esse cordeiro sem defeito, e ele supriu, Senhor, todas as tuas justas exigências, Senhor. Ele satisfez, Senhor, tudo aquilo que o Senhor requeria na tua justa lei, Senhor. Senhor, e por meio desse sacrifício, por meio desse sangue, Senhor, por meio desse preço pago, Senhor, nós estamos aqui essa manhã, Senhor. Senhor, reconhecendo, Senhor, quão grande amor foi revelado, Senhor, ali na cruz do Calvário, Senhor. Senhor, quanto grande amor, Senhor, derramado sobre nossas vidas, Senhor. Senhor, nós te louvamos, Senhor, nessa manhã, reconhecemos, Senhor, que somente o Senhor é digno, Senhor, de todo louvor, toda adoração, Senhor. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre, Senhor. Senhor, nós rogamos ao Senhor nesse tempo da palavra. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a guardar os nossos corações, a guardar as nossas mentes. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos plenamente voltados ao Senhor aqui essa manhã, Senhor. Guarda, Senhor, o coração e a mente do teu povo, Senhor, nessa manhã, Senhor. Se conosco, Senhor, aqui nesse tempo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu tenho compartilhado com os irmãos a respeito do Cordeiro, né, na segunda sessão de Êxodo, e nós temos oferecido tempo ao Senhor, buscado ganhar tempo no Senhor para contemplarmos, irmãos, aquilo que na nossa experiência prática, irmãos, é a maior necessidade que nós temos de contemplar, que é o Senhor. Tudo que nós vivemos, irmãos, como filhos de Deus, está baseado na pessoa do Senhor. No Senhor Jesus nós temos plenamente visível tudo aquilo que Deus Pai quer para o homem. Então, contemplar o Senhor, irmãos, é contemplar de uma forma muito clara a vontade de Deus. A vontade de Deus não está em Adão, está no Senhor Jesus. E nós não precisamos de nada para podermos contemplar aquilo que está em Adão, porque
constantemente, às vezes aflora de dentro de nós. Mas o Espírito Santo, irmãos, em nós tem trabalhado para que, assim como a nossa irmã hoje orou para sermos transformados, para que a gente possa contemplar o Senhor e ser transformados de glória em glória, irmãos. E essa transformação de glória em glória, irmãos, é nada mais, nada menos do que Cristo. De fato, irmãos, crescendo, ganhando todo o nosso ser, ganhando todo o nosso coração. Então nós temos oferecido tempo ao Senhor, dado o nosso tempo ao Senhor para contemplar a pessoa do Senhor Jesus. A última vez que eu compartilhei com os irmãos, nós falamos da primeira tentação, a tentação que nós vimos em Mateus 4, também em Lucas 4. E a primeira tentação, como foi falado para os irmãos, toca um aspecto. O primeiro aspecto que toca ali é o corpo do Senhor. Haviam se passado 40 dias. A Bíblia declara que o Senhor, ele estava com fome. E Satanás ali naquele deserto, Satanás ele traz uma proposta ao Senhor. E ele nessa proposta, ele primeiramente, ele vai tocar em algo que o Senhor tinha acabado de ter uma experiência anterior no Jordão. Satanás se aproxima, como um tentador, como alguém que está buscando uma brecha, como alguém que está testando, está buscando encontrar algum espaço. E Satanás coloca um condicionamento ao Senhor: se és filho de Deus, Então Satanás ele vai colocar a filiação do Senhor vinculada ao ponto de o Senhor fazer alguma coisa. Então nós vimos a respeito disso, que a nossa filiação ela não está relacionada a algo que nós fazemos, mas a nossa filiação, irmãos, ela está relacionada àquilo que o Senhor fez. E isso jamais, irmãos, pode sair dos nossos corações. Jamais isso pode sair dos nossos corações. Às vezes, irmãos, a nossa mente, nós damos vazão para algumas incertezas na caminhada, na jornada. E essas incertezas, normalmente, irmãos, elas não acontecem lá no Jordão quando o céu se abre. Quando Deus ali está declarando: olha, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. As incertezas não acontecem nesses momentos. Por isso que é muito fácil nós termos momentos, irmãos, de uma reunião, de um ponto específico em uma conferência, você está muito bem motivado, porque o Senhor falou com você. Só que a vida cristã não é só um momento específico. A vida cristã é uma jornada. Na jornada nós vamos ter o Jordão, mas na jornada também vamos ter o deserto. Na jornada, irmãos, nós vamos perceber os céus abertos e o Senhor falando conosco. Mas na jornada também, irmãos, o tentador se aproximará para de alguma forma buscar encontrar espaço em nós, nos provando, nos testando, para que de alguma forma, irmãos, em tempos de escassez, em tempos de necessidade, em tempo que o nosso corpo está sentindo, que a nossa alma está sentindo, ele possa de alguma forma encontrar algum tipo de brecha. Mas nós vimos a resposta do Senhor, Existia um porém no Senhor. Irmãos, esse porém é tão importante na nossa jornada, porque esse porém, irmãos, não dá espaço para Satanás. Esse porém, irmãos, nos mostra a posição convicta daqueles que têm ouvido a palavra do Senhor e que nela escolheram permanecer. Então o Senhor, Ele traz aquela palavra naquele contexto que nós vimos de Deuteronômio 8, e o Senhor cuidando de cumprir todas as palavras que o Pai havia ordenado, que mesmo ali no deserto, sendo humilhado, sendo provado, ele sabia que o seu Pai estava lhe fazendo bem. Então nós vemos no Senhor, irmãos, um modelo para como lidarmos com as necessidades que nós temos, com as necessidades físicas que nós temos nesse mundo que é um deserto. Porque o intuito de Satanás, irmãos, não toca simplesmente a nossa necessidade. Nada do que vem proposto a nós, irmãos, toca diretamente a nossa necessidade, mas Satanás, ele usa da nossa necessidade, irmãos, para que de alguma forma possa tocar no nosso relacionamento com Deus. Por um lado, nós vimos isso em algo que é físico, pão, fome,
mas nós vamos perceber que há um avanço disso, né? Então hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos a segunda tentação que nós lemos no versículo 5 do capítulo 4 de Mateus até o versículo 7. Essa segunda tentação, irmãos, ela vai tocar a alma do nosso Senhor. Essa segunda tentação, ela vai avançar para a alma do Senhor, né? Mas ela tem o mesmo objetivo, irmãos. Ela tem o mesmo objetivo de tocar no relacionamento do Senhor Jesus com o Pai. O objetivo não muda, o objetivo ele vai continuar. A primeira tentação, ela toca o corpo, a segunda toca a alma e a terceira toca o espírito. Porque Satanás sempre, irmãos, ele trabalha de fora para dentro. Nosso Deus, ele trabalha de dentro para fora, né? Ele primeiro regenerou e veio habitar no nosso espírito para que essa vida ali no espírito ganhe a nossa alma e um dia cremos que o nosso corpo ele será glorificado. Mas Satanás não, ele começa de fora para dentro. Ele começa com uma necessidade de fora, para que essa necessidade de alguma forma imprima algo na nossa mente, algum sentimento, alguma angústia, alguma aflição, alguma ira, algum descontrole, que gere impaciência, que gere frustração. Então, por meio de algo de fora, ele ganha a nossa alma e isso vai afetar a nossa comunhão interior com o nosso Senhor, né? Satanás, ele é hábil em conseguir colocar coisas diante de nós para que de alguma forma isso adentre para dentro, né? Então, nós vimos que a primeira tentação ela falhou, o Senhor permaneceu firme, mas Satanás, irmãos, ele não cessa, né? Satanás ele não para. O Senhor permaneceu firme na primeira tentação, não vou parar. Não, pelo contrário, o Senhor permaneceu firme na primeira tentação e ele continua. Isso, irmãos, é uma lição para nós, porque nós podemos passar por algo na nossa caminhada espiritual, podemos passar por uma situação difícil, conflituosa, e nessa situação nós temos uma experiência de vitória. Mas não quer dizer porque nessa situação tivemos uma experiência de vitória que a gente pode relaxar, porque vencemos. Muitos filhos de Deus, irmãos, normalmente se perdem pouco tempo depois que tiveram algo profundo no Senhor. Muitos filhos de Deus sofrem dano depois que tiveram uma experiência de vitória. Satanás tentou o Senhor na primeira, irmãos, ele não para, ele vai para a segunda, ele vai para a terceira, e fala que deixou o Senhor até tempo oportuno, porque ele não parou depois da terceira. Então existe sempre, irmãos, um confronto. Satanás ele é expert, irmãos, em nos pegar em alguns momentos que a gente passou por algo, a gente pensa, nossa, agora está tudo bem. A gente pouco se acomoda um pouco no nosso interior, a gente relaxa um pouco, a nossa vigilância afrouxa um pouco, e o inimigo usa desse tempo, irmãos. Se nós lembrarmos de Pedro no capítulo 16 de Mateus, Pedro, irmãos, no mesmo capítulo, ele faz aquela declaração dizendo, olha, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E o Senhor fala, olha, não foi carne, não foi sangue que te revelou isso, mas o meu Pai. Irmãos, Pedro teve revelação espiritual ali. Ele de fato viu o Senhor. Mas fala que a partir dali o Senhor começa a dizer que convinha ele subir para Jerusalém, que ele sofreria na mão dos principais sacerdotes, dos anciões, que ele seria preso, que ele seria morto. E aí Pedro fala, Senhor, tenha dó de ti, isso de modo algum vai acontecer. Pedro começa a dizer para o Senhor não ir. Irmãos, Pedro acabou de ter uma experiência de vitória. Passa pouco tempo, irmãos, ele deu vazão para Satanás. A gente não entende, porque às vezes a gente está em alguns momentos, a gente está numa reunião, parece que o Senhor falou profundamente conosco de manhã, aí chega à noite e a gente já está em crise. Irmãos, nós estamos em uma guerra, porque esse mundo é um deserto, e nesse mundo, irmãos, nós estamos em uma guerra, travando inúmeras batalhas. Irmãos, hoje foi glorioso aqui o louvor. Eu creio que hoje todos os irmãos que estiveram aqui perceberam como o Senhor, irmãos, estava passeando no nosso meio.
Irmãos, isso é glorioso, irmãos. Mas, irmãos, saímos daqui e temos a consciência que o Senhor está conosco, que embora possa acontecer o que acontecer lá fora, dificuldade que for, sofrimento que for, perca que for, dor que for, irmãos, isso jamais, esse sentimento de que o Senhor está conosco, isso jamais, irmãos, deve sair do nosso coração. Ele está conosco quando os céus estão abertos, mas Ele está conosco, irmãos, também no deserto. Ele está conosco, irmãos, em qualquer vale, nada muda a questão do Senhor estar conosco. Que não seja um deserto, que não seja uma nuvem que possa cegar os nossos olhos, que não seja uma perca, que não seja uma dor que possa cegar os nossos olhos, né? Porque Satanás, irmãos, ele é hábil em pegar essas circunstâncias, irmãos, e encontrar brecha nos nossos corações. Então nós vamos perceber que ele não parou. Satanás, ele não para na primeira tentação. O versículo 5 vai nos falar: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Nós vamos ter então esse então do diabo, né? O Senhor permaneceu firme, mas o diabo também não arredou seus pés. O Senhor permaneceu convicto, mas o diabo também, irmãos, ele não arredou seus pés. Então nós temos um então aqui, porque vai nos mostrar que Satanás, irmãos, ele vai ter um revide, vai nos mostrar que ele vai ter algo a mais a usar, que Satanás, ele vai continuar no seu intento de tirar o Senhor do seu propósito. Então fala que o diabo levou a cidade santa. Quando nós vimos essa expressão aqui, irmãos, que o diabo levou a cidade santa, a gente precisa considerar algumas coisas. E a primeira coisa que a gente precisa considerar, irmãos, que o diabo, ele tem certo poder. Porque se não tivesse certo poder, como que ele levaria o Senhor à cidade santa? Que nós estamos numa guerra, irmãos, lidando com um ser que ele tem certo poder, né? Nós não menosprezamos os desígnios de Satanás. É lógico que também, irmãos, que nós não hipervalorizamos a Satanás, para que nós fomos cristãos medrosos, cristãos que vivem com medo de Satanás. Nós não somos esse tipo de pessoa, porque nós cremos que todo o poder, toda a autoridade foi dada ao nosso Senhor. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, assentado sobre todas as coisas, e as nossas vidas estão nas mãos dele. Mas nós temos consciência nessa batalha, irmãos, que nós só podemos ser mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então nós não caminhamos de uma forma imprudente. Temos um adversário, e esse adversário faz de tudo para que o testemunho do Senhor, irmãos, em nossas vidas possa ser afetado, né? Então nós vimos esse aspecto que ele tem. E tem um segundo ponto, irmãos, a se atentar nessa frase, que o diabo levou a cidade santa. Irmãos, é o lugar onde essa tentação ela ocorre. Onde, irmãos, que essa segunda tentação vai ocorrer? A primeira, irmãos, acontece no deserto, um lugar escasso, fome, calor, frio, né? Onde havia feras, onde havia se passado 40 dias. Mas o segundo lugar que essa tentação acontece é em Jerusalém, o centro do serviço do Senhor ao seu povo, o lugar onde Deus fez habitar o seu nome, o lugar onde o povo deveria subir, para que ali eles pudessem oferecer as suas ofertas, os seus louvores, os seus sacrifícios a Deus, né? Deuteronômio capítulo 12, capítulo 14, 26 nos fala o Senhor, quando o povo ainda estava peregrinando, que o Senhor escolheria um lugar, e esse lugar o Senhor faria habitar o seu nome. Nós vamos ver isso cumprido, né, nos dias do reinado de Davi. Então Jerusalém, ele é esse lugar onde o nome do Senhor foi colocado, né? Em hebraico a gente tem esse de uma forma clara, né? Nós chamamos de Jerusalém, mas em hebraico é Yerushalayim, que tem o nome do Senhor escrito nela. Então ali é o lugar que o testemunho do Senhor está, que o nome do Senhor está, o lugar que Deus escolheu para a sua habitação. Mas aonde Satanás leva o Senhor para o tentar? Lá. Olha a astúcia do nosso inimigo, porque o nosso inimigo, ele vai nos tentar nas coisas que nós vamos passar no dia a dia nesse mundo,
vai nas nossas necessidades, coisas que o nosso corpo necessita, coisas que nós vamos precisar por meio do trabalho, e de alguma forma Ele vai tentar nos envolver para que nós, irmãos, possamos estar separados dessa comunhão com o Senhor. Ele vai querer, por meio de uma necessidade, provocar algo em nós, irmãos, que nos afaste da comunhão com o Senhor. Sim, mas isso vai acontecer só lá fora? Ou isso vai acontecer aonde que espiritualmente se falando, irmãos, o Senhor habita? Onde que espiritualmente se falando, irmãos, é um lugar onde Deus está unido com o seu povo, por meio dessa união com Deus, está unido um com o outro também. Então, de uma forma espiritual se falando, irmãos, o lugar onde nós cremos que o Senhor habita é no seu povo. Hoje nós poderemos dizer a respeito da sua igreja. E o lugar, irmãos, onde nós somos extremamente atacados pelo diabo, irmãos, é na vida coletiva da igreja. É um outro lugar, irmãos, que Satanás ele faz de tudo para encontrar espaço. Ele faz de tudo, irmãos, para que nós ali, de alguma forma, nós possamos ser afetados. E seja, irmãos, afetada a nossa jornada, a nossa caminhada com o Senhor. Nós pensamos, né? Hoje nós estamos aqui e louvamos ao Senhor por tudo que está acontecendo, né? Mas, irmãos, não percamos de vista que nós temos um adversário, que esse adversário ele luta contra a nossa alma, que esse adversário busca, irmãos, de alguma forma tocar em nossa alma, né? Então nós vamos ver aonde que Satanás ele busca tocar o Senhor nessa segunda esfera, que é uma esfera da alma. Porque na igreja, irmãos, é um lugar onde nós muitas das vezes somos atacados às vezes com o desejo de querer ser visto, de ser reconhecido, atacado com o desejo de ter uma certa visibilidade, uma certa primazia em alguma coisa, atacado também, irmãos, de outra forma, de às vezes na igreja nos colocar como os menores, como os coitadinhos, que ninguém olha para nós, que ninguém dá atenção para nós. Os irmãos não olham para mim, os irmãos não dão atenção para mim. Irmãos, nós não percebemos que quantos tipos de sentimentos, irmãos, podem adentrar nas nossas mentes, irmãos, e que muitas das vezes a gente está dando brecha para Satanás. Irmãos, porque primeiramente nós não somos servos dos irmãos, primeiramente nós somos servos do Senhor. E tudo que nós fazemos em nome do Senhor. Ele é o motivo de nós estarmos aqui, irmãos. Se algum irmão estiver aqui por causa de um outro irmão, ele está sobre o fundamento errado. E com certeza esse irmão irá frustrar. Porque ele está sobre um fundamento, irmãos, que pode falhar. O único fundamento que não falha, irmãos, é o Senhor. Se você estiver fixado com seus olhos no Senhor, irmãos, você não vai vacilar. Mas se os seus olhos estiverem colocados em outro lugar, você irá vacilar. Então, irmãos, Satanás ele ataca o Senhor nessa esfera. Ele leva o Senhor ali a esse lugar. Porque a questão, irmãos, não é alguma coisa que a nossa alma passe. Satanás ele somente usa essas questões para que ele possa de alguma forma tocar no testemunho do Senhor, para que ele encontre brechas, irmãos, para nos desanimar, para que ele encontre brecha, irmãos, para que no nosso interior, irmãos, ele perca o fervor espiritual, ele perca o intento de querer caminhar. Então ele vai tentar nos atingir de várias formas, em vários lugares diferentes. E nós vimos isso, irmãos. Infelizmente passaram-se 2000 anos na história da igreja, e nós vamos ver a igreja, irmãos, sempre vivenciando vários conflitos, irmãos com irmãos, às vezes por posição, às vezes por doutrina, às vezes por ofensa. Passaram-se 2000 anos, irmãos, e não viram o Senhor, que mesmo sendo maior, como o nosso irmão disse, irmãos, ele desceu, ele veio a esse mundo, e achado em semelhança de homens, irmãos, ele se fez como servo. O Senhor não quis ser maior. O Senhor, irmãos, aquele que foi ofendido de todas as formas possíveis, as suas palavras é: Pai, perdoa.
Irmão, se nós não contemplarmos aquele que é certo, nós daremos vazão para aquilo que é errado. Se os nossos corações não forem cheios pelo Espírito daquele que é certo, nós vamos estar com as nossas mentes ocupadas com aquilo que é errado. Passaram-se 2000 anos, irmãos, e Satanás, ele faz de tudo para, de alguma forma, encontrar a brecha no povo do Senhor. E às vezes a gente pensa que isso só acontece lá fora, irmão, isso acontece aqui dentro. Às vezes Satanás consegue instigar tanto a nossa mente, irmãos, tanto a nossa mente, que às vezes nós podemos vir às reuniões e avaliar as coisas, avaliar o louvor, avaliar as orações, avaliar a palavra, avaliar como é que foi a reunião, avaliar como é que foi isso, como é que foi aquilo. E a gente vai perceber que vai se passar os dias, irmãos, parece que o nosso interior não consegue mais ter um desfrute do Senhor com os santos. Parece que não consegue mais ter quebrantamento diante do Senhor com os santos. Parece que o Senhor pode estar passeando no nosso meio, a gente está só avaliando o que os irmãos estão fazendo. Irmãos, nós não somos avaliadores de reunião, porque nós não viemos aqui avaliar, nós viemos aqui nos reunir com os irmãos e com o Senhor, porque cremos que Ele está aqui, que Ele anda no nosso meio, que Ele fala conosco, irmãos, que Ele ministra sobre nossas vidas, que Ele nos toca, que Ele nos cura, que Ele está fazendo a sua obra no nosso meio quando nós estamos aqui. Então cremos nisso, irmãos, e é isso que nós devemos buscar. Se os nossos olhos muitas das vezes são colocados em outras coisas, nós perdemos o fervor. Mas o irmão compartilhou desse jeito, o irmão fala lento, o irmão fala rápido, o irmão fala alto, fala baixo, mas cantou canção que eu não gostava. Irmão, talvez você não goste muito daquela canção, mas outros irmãos gostem. Sejam um com os irmãos, seja unido com os irmãos. Não deixemos, irmãos, que essas palavras de críticas possam aflorar no nosso coração. Pelo contrário, irmãos, vamos ali juntos buscar. Se nossos irmãos estão trazendo algo, tem algo que está falando no coração do nosso irmão, Senhor, fala no meu também, eu quero ser ganho. Mas sejamos simples, irmãos, simples diante do Senhor, corações puros diante do Senhor. Irmão, Satanás, ele leva o Senhor ali, naquele lugar. Então tomemos cuidado, irmãos, porque a igreja não é lugar para nós ficarmos ressentidos, não é lugar para nós darmos vazão ao melancolismo, não é lugar para nós darmos vazão ao exibicionismo. Aqui não é lugar, irmãos, para que nenhum irmão possa de alguma forma se demonstrar acima dos outros irmãos, que tem conhecimento, tem sabedoria, tem isso, tem aquilo. Irmãos, nós estamos reunidos aqui para que o Senhor, Ele possa cumprir o seu querer. Não há outra coisa, irmãos. O Senhor, quando nós estamos reunidos aqui, Ele vai nos edificar por Ele mesmo. Nós não estamos atrás de outra coisa, nós não buscamos outra coisa, irmãos. E em simplicidade, temor e amor devemos buscar ter a percepção de que todas as vezes que nós estamos reunidos aqui, que o Senhor está no nosso meio. E isso, irmãos, deve ser aquilo que deve impactar as nossas vidas, para que nada, irmãos, de alguma forma possa entrar nos nossos corações. E isso que vai entrando aqui vai gerando essas impressões erradas no nosso coração. Aí gera aqui e a gente começa a viver isso lá fora. E a gente reclama das vezes, a igreja falta isso, falta aquilo. Nós reclamamos que muitas das vezes, as reuniões são frias. Irmãos, as reuniões são frias porque nós estamos frios. Então paremos de colocar a culpa no outro e possamos buscar viver uma vida fervorosa, vir para cá, irmãos, não de mãos vazias, porque ninguém deve comparecer diante do Senhor com as mãos vazias, mas vir para cá cheio, irmãos, de ter estado diante da face do Senhor e buscando ter essa comunhão com os santos aqui. Satanás, irmãos, ele é tão astuto de levar o Senhor ali, naquela cidade santa. E ali, irmãos, é o lugar da segunda tentação. E fala que colocou-os sobre o pináculo do templo. Essa expressão pináculo do templo, irmãos, não há um consenso entre os eruditos sobre o que seria isso. Muitos creem que é uma porta que existia no lado sudoeste do templo, virado para o vale de Cedron. Esse vale era cerca de 150 metros de profundidade, que então seria algo lá na lateral, virado para esse vale. E que se o Senhor se lançasse dali, como havia uma estrada embaixo, então provavelmente muitas pessoas que estavam subindo a Jerusalém o viria. Então alguns estudiosos acreditam que pode ser isso. Mas há
outros estudiosos também que acreditam que isso possa ser uma parte do templo, uma parte mais elevada do templo, em alguma das extremidades do templo, né? De qualquer forma, irmãos, a palavra ela sugere como a questão de um lugar alto, tá? Seja essa questão de se lançar para baixo no Vale da Cedron, seja em um ponto elevado do templo, a palavra ela sugere como uma questão de um lugar alto. A versão judaica ela coloca o seguinte, né, no ponto mais alto do templo. E é o sentido, creio eu, né, toca isso, né? O diabo leva o Senhor ali para o lugar mais alto do templo, né? E ali na cidade santa ele traz essa tentação. O Senhor que havia vindo a esse mundo, né, nasceu numa manjedoura, criado numa cidade rejeitada, não reconhecido por ninguém, não visto por ninguém, servo do Senhor, né, com 12 anos, de uma forma muito clara, ele decide ali cuidar dos negócios do seu pai, ele se torna um servo para o seu pai, vivendo de uma forma oculta, né, e Satanás agora ele propõe o Senhor numa posição elevada. Satanás ele propõe o Senhor, né, ser colocado em algo elevado. E na onde, irmãos? O Senhor havia sido criado em Nazaré, cidade de 200, 300 pessoas. Agora Satanás pega ele do deserto, leva ele à cidade santa e coloca ele numa visibilidade num ponto mais alto, e agora traz para ele ali uma proposta naquele lugar. E como nós devemos ter cuidado, irmãos, com as propostas de Satanás que nos elevam. Como nós devemos ter cuidado, irmãos, de determinadas coisas que podem, de certa forma, irmãos, saciar um desejo que toda alma nossa tem de um certo reconhecimento. E Satanás, irmãos, ele vai nesse ponto para com o Senhor, né? Ele coloca o Senhor nesse lugar mais alto, porque em si, quem queria esse lugar mais alto, descrito, aquele que diz que subiria? Irmãos, esse caminho é um caminho do próprio Satanás. E Satanás ele começa a usar algumas palavras, irmãos, para trazer o Senhor para se alinhar ao seu caminho. Então ele leva o Senhor ali sobre esse pináculo do templo, né? E como nós devemos ter clareza sobre determinadas coisas, irmãos? Na casa do Senhor, irmãos, nós não somos chamados para ser maior do que ninguém, e nós somos chamados para ser servos. Humildade, irmãos, na vida cristã não está relacionada com a falta das coisas. Humildade na vida cristã ela está muito relacionada, irmãos, com o reconhecimento daquilo que o Senhor nos concedeu e onde Ele nos colocou. Se o Senhor nos tornou servos, vivemos como servos, tomamos ser servo como a nossa vida. Não queremos ser senhores, porque nós cremos que é um só mestre entre nós. Então nós nunca queremos ser senhores. Nós queremos ser sempre servos, servos do Senhor, servos dos nossos irmãos. Porque se todo mundo é servo, irmãos, então há total igualdade entre nós, né? Não precisa haver nada fora disso, né? O único que nos propõe, irmãos, sermos alguma coisa a mais é Satanás. Quando o nosso coração ele começa a se enamorar por querer ser alguma coisa, irmãos, precisamos dobrar os nossos joelhos e pedir para que o Senhor fale conosco. Alguma semente está no nosso coração que não deveria estar, né? E ele continua no versículo 6 falando, ele disse: se és filho de Deus. Irmãos, de novo Satanás ele vem usando esse mesmo argumento, se és filho de Deus. Como, irmão, Satanás ele buscou tocar na questão da filiação do nosso Senhor. Como Satanás ele condicionou a questão da filiação do Senhor a algo que o Senhor tinha que fazer para provar que Ele era alguma coisa. Porque nossa alma ela é muito tendenciosa, irmãos, a ter que fazer alguma coisa, independente do aspecto. Às vezes pode querer fazer alguma coisa ali no meio do serviço cristão, mas às vezes também querer fazer alguma coisa onde trabalha, onde vive, com família, em tudo. Parece que nós temos que nos afirmar em determinada questão. Irmãos, o caminho do si, irmãos, é o caminho que muitas das vezes Satanás nos põe para gerar em nós a falta de confiança. O caminho da fé, irmãos, não é si. O caminho da fé é
ele é muito diferente do caminho do si. O Senhor nos tornou somos. Não há nenhuma condição em relação a isso. Porque se nós temos dúvida, irmãos, a respeito do que nós somos no Senhor, nós temos dúvida a respeito da nossa identidade. Nós temos dúvida a respeito da obra do Senhor. Só que essas dúvidas a respeito da obra do Senhor, irmãos, vai gerar em nós certa dificuldade, irmãos, de contemplação do Senhor. Vai gerar em nós dificuldade de adoração ao Senhor. Vai gerar dificuldade em nós, irmãos, de ter um coração puro para com o Senhor. A dúvida, irmãos, começa a colocar uma parede entre nós e o Senhor. Então nós jamais somos do caminho do si. O Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Isso tem que ser algo muito claro para nós, irmãos, né? Satanás, ele sempre surge com o si, irmãos, porque ele quer tocar no nosso relacionamento com o nosso Pai, né? E ele vai usar essa expressão: se és filho de Deus, atira-te abaixo. Assim como na primeira tentação, irmãos, Satanás, ele propõe algo relacionado àquilo que ele mesmo, irmãos, manifestou na sua queda. Assim como na primeira tentação, ele manifesta isso. Na primeira tentação nós vimos ali a questão do comer, assim como ele propõe ao Senhor a questão do pão. E na segunda tentação, irmão, Satanás, ele propõe algo que é extremamente relacionado à sua queda. Atira-te abaixo, né? Para Eva, ele fala algo. Ele fala que se Eva comesse daquele fruto, ela seria como Deus, conhecedora do bem e do mal. Mas, irmãos, quem a Escritura diz que quis ser como o Altíssimo? O próprio Satanás, em Isaías, no capítulo 14, né? E aqui, irmãos, quando ele propõe ao Senhor se atirar para baixo, ele estava propondo ao Senhor fazer a mesma coisa que ele fez. Porque vai nos falar também em Isaías 12, que ele, como caíste. É o mesmo caminho, irmãos, o mesmo. Só que aqui a gente vai perceber uma coisa, irmãos: Satanás, ele está usando a Escritura para propor o mesmo caminho dele. Satanás está usando a palavra para propor não o caminho de Deus, mas o caminho dele. Irmãos, como nós devemos ter cuidado, irmãos? Como nós devemos ter cuidado dos tipos de conceito que nós aceitamos como verdade nas nossas mentes. Mesmo conceitos, irmãos, que provêm da palavra do Senhor. Satanás, ele é tão astuto e tão hábil naquilo que ele faz, irmãos, que ele está usando as Escrituras, irmãos, para propor o seu caminho ao Senhor. Atira-te abaixo, porque está escrito. Olha a astúcia de Satanás, meus irmãos. E como nós devemos ter muito cuidado, irmãos, de determinadas coisas, irmãos, que nós defendemos, de determinados conceitos que nós defendemos, de determinadas posições que nós defendemos. Nós sabemos que às vezes tem determinados pontos, irmãos, que nós não vamos ter plena concordância. E isso, às vezes, o Senhor que vai na caminhada nos trazer luz sobre essas questões. Mas, irmãos, quando determinadas posições que nós temos, irmãos, indicam um caminho que está fora do caminho de Deus, irmãos, precisamos ter muito cuidado. Quando uma ação que nós promovemos por meio de algo que nós cremos vai nos trazer um caminho diferente, nós devemos ter muito cuidado. Quando sua posição teológica, irmãos, faz com que você tenha um sentimento errado para com um irmão seu, você está seguindo o caminho da serpente. Quando uma posição teológica sua, irmãos, faz com que você queira se colocar acima dos seus irmãos porque você entendeu e seus irmãos não entenderam, irmão, você está seguindo o caminho da serpente. O Senhor, irmãos, Ele era a própria palavra viva, a própria, irmãos. E Ele não chega para os discípulos dizendo: olha, vocês têm que dizer claramente o que eu sou. Mas Ele pergunta: o que dizem as pessoas? E o que dizem vocês? O Senhor, Ele não impôs nada, irmãos, mas o Senhor com graça Ele estava ali ministrando. O Senhor com graça Ele estava dando testemunho da verdade.
não se colocando como superior a ninguém, né? E o diabo, irmãos, ele é muito hábil, irmãos, para pegar várias coisas que a gente escuta. Tomemos cuidado na nossa geração, irmãos. Tantas mensagens na internet, tantas coisas que afagam a nossa alma, que às vezes falam nas nossas necessidades, meus irmãos, mas que muitas das vezes nos trazem conceitos que nos tornam o centro da vida cristã e não o Senhor o centro. E quantos irmãos que muitas das vezes por meio dessas coisas passam 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, vivendo muitas das vezes presos nas suas circunstâncias, nas suas situações. Irmãos, toda a verdade que vem do Senhor, de fato, irmãos, ela é libertadora, não para nos tornar livres em nós mesmos, mas para nos prender ao Senhor. Isso é a verdade do Senhor. Vai romper com tudo aquilo que é da nossa alma, vai romper com as coisas caídas da nossa alma, com os melindres da nossa alma, com os desejos de querer ser da nossa alma, irmãos, e vai nos alinhar com o Senhor, vai nos alinhar com a mente, com a vontade, com o propósito do Senhor, com o caráter do Senhor. Então nós devemos ter muito cuidado, irmãos. Satanás, ele vai usar essa expressão, porque está escrito. Se o Senhor usou isso na primeira tentação, então Satanás, ele também vai usar. Se o Senhor usou, olha, está escrito, então Satanás vem, olha, mas está escrito também, porque está escrito. Satanás conhece das Escrituras, Satanás usa das Escrituras, porque se vir alguma coisa totalmente contrária, irmãos, aquilo que nós conhecemos, é fácil de nós olharmos para aquilo e falar, não, isso aqui está fora. Mas Satanás muitas das vezes vai vir usando a palavra, irmãos, para produzir em nós algum tipo de pensamento, e ali por meio desse pensamento ele acha a brecha necessária para ele fazer o seu trabalho. Então tomemos muito cuidado em relação a isso, irmãos. Satanás, ele usa as Escrituras, está escrito. Ele fala, aos seus anjos ordenará a teu respeito, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Satanás, ele usa as Escrituras, mas usa as Escrituras de uma forma errônea, fora do seu contexto, omitindo palavras, né? E Satanás, irmãos, também ele é muito hábil na forma de atacar a nossa alma, porque ele ataca a nossa alma naquilo que aparentemente parece que vai resolver os nossos problemas, vai resolver os nossos anseios, vai nos dar aquilo que a gente quer, né? O Senhor veio como esse servo, né? Mas ele veio ali como Messias, o enviado de Deus, o ungido de Deus, né? Quando Satanás propõe para ele, olha, atira-te para baixo, nessa posição alta ali no templo, irmão, se as pessoas olhassem para o Senhor, olhassem os anjos ali, acolhendo o Senhor, sustentando o Senhor, irmãos, aparentemente não se resolveria a questão. As pessoas olharam ali naquele lugar e falaram, nossa, esse é o Messias, olha, anjos, ele está vindo do céu, anjos estão trazendo ele, né? Isso aparentemente, irmãos, era um caminho fácil, porque Satanás sempre nos propõe um caminho fácil, né? Mas esse não era o caminho de Deus. O caminho de Deus era a cruz. E às vezes a nossa alma não quer o caminho de Deus, nossa alma não quer a cruz, nossa alma quer um caminho mais fácil, nossa alma quer resolver as coisas fácil, nossa alma ela não quer orar e ouvir do Senhor sobre determinado assunto, a gente quer que a coisa se resolva. Então, se tiver um meio de ali fazer alguma coisa e resolveu, já é, né? A gente quer algo mais prático. Nós vivemos uma geração muito prática, né? As coisas têm que acontecer rápido, né? Irmãos, quem concede as coisas rápido é o inimigo. Aquilo que provém de Deus, irmãos, é orgânico. Satanás, ele vem e te oferece algo já pronto. Deus, ele vai plantar, ele vai te instruir a regar, aquilo vai crescer, e no seu tempo devido vai dar o fruto. Só que nessa caminhada toda, o Senhor vai te amadurecer para que você possa desfrutar do fruto. Você vai aprender a regar, a cuidar, a cultivar, porque o Senhor vai te instruir a tudo isso. O caminho de Deus, irmãos, ele é esse. O caminho que as coisas se resolvem tão fácil, irmãos. Tomemos cuidado, porque muitas das vezes isso provém de Satanás. Satanás, ele usa um texto, ele faz uma referência ao texto de Salmo 91,
versículo 11 e 12. Salmo 91, versículo 11 e 12 fala o seguinte: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. Satanás faz essa citação, irmãos, mas ele omite essa frase: para que te guarde em todos os teus caminhos. Qual era o caminho que o Senhor havia proposto seguir, irmãos, com 12 anos de idade? Ele falou: não sabíamos que me cumpria estar na casa do meu pai, eu me cumpria cuidar dos negócios do meu pai. O caminho do Senhor era cuidar dos negócios do seu pai. Só que Satanás, ele tira essa frase, porque Satanás, ele é muito hábil em pegar algo fora do seu contexto, ele é hábil em omitir algo para que de alguma forma determinado ponto possa entrar na nossa alma. Satanás, ele traz isso ao Senhor, irmãos, mas vamos perceber como isso estava fora do contexto. Porque o contexto desses salmos não é se está se mostrando, estar na posição mais elevada. O contexto desses salmos é o que habita no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente descansa. O contexto desse salmo, irmãos, é estar oculto. O contexto desses salmos, irmãos, é habitar. O sentido dessa palavra aqui é quando alguém se une, quando alguém casa com o outro. Aquele que habita, aquele que se uniu. Irmãos, o Senhor, como filho da lei, ele se uniu ao seu pai. Como que ele poderia viver diferente? E fala que descansa. O sentido dessa palavra descansar é permanecer. Por isso que o Senhor, irmãos, ele permaneceu numa vida oculta. O Senhor, ele nunca, irmãos, quis se mostrar. Ele nunca quis se colocar ali na posição, ser esse de fazer coisas mirabolantes, para que as pessoas façam: nossa, é esse mesmo. Mas ele ali como um servo, ministrando a verdade do Pai, dando testemunho da vontade do Pai, cumprindo a vontade do Pai. Nós vamos ver ele vivendo essa vida no Pai. Esse, irmãos, é o contexto que nós somos chamados a vivenciar. Esse salmo vai nos falar sobre isso de todos os pontos. O versículo 4 vai nos falar: cobertear com as suas penas, sob suas asas estará seguros, a sua verdade é pavês e escudo. O versículo 9 vai falar: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te chegará, praga nenhuma chegará à tua tenda. O versículo 14: porque a mim se apegou com amor. O Senhor, ele era esse servo, irmãos, que ele era apegado ao seu pai, que habitava com o seu pai, que permanecia no seu pai, que não se arredava dessa posição, mas estava firme nessa posição. Satanás, irmãos, pode nos usar até os textos mais corretos, mas ele sempre vai buscar tirar do seu contexto, para que a gente não perceba, irmãos, aonde que o Senhor quer que nós possamos estar. O Senhor não quer, irmãos, que nós possamos estar nessa posição que nós estamos sendo vistos, para que os homens nos vejam. O Senhor quer que nós possamos estar ocultos nele, guardados neles, porque é ali, irmãos, que nós somos protegidos. Ali que mal nenhum chega à nossa tenda, é ali que nós temos uma experiência de vitória no Senhor. Não. Só que quando Satanás, ele manifesta essas palavras ao Senhor, irmãos, nós vamos ter o versículo 7. Respondeu-lhe Jesus. E é muito belo ver, irmãos, esse texto de Mateus capítulo 4, porque nós vamos ver algo assim muito importante para vermos na humanidade do nosso Senhor. Esse versículo vai falar: respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás fala inúmeras coisas, leva o Senhor, faz várias coisas mirabolantes. Irmãos, o Senhor só dá uma resposta. Você percebe algo no Senhor extremamente importante. Irmãos, o Senhor não fica dialogando com as ideias de Satanás. O Senhor não fica permitindo que essas ideias fiquem circulando a sua mente, circulando o seu coração. O Senhor não deixa que aquele passarinho faça um ninho na sua mente. Não. O Senhor, ele é muito objetivo nas suas respostas.
Diferente de Eva, que ficou dialogando com a serpente, irmãos, o Senhor, Ele simplesmente dá uma resposta convicta, firme. O Senhor, Ele se posiciona de uma forma muito clara com a serpente. E isso, irmãos, é algo muito forte para nós, porque é dessa forma que nós não permitimos que nada ocupe espaço nas nossas mentes, nas nossas emoções. Irmãos, e a guerra espiritual se vence assim. A guerra espiritual se vence, irmãos, não dando brecha para o inimigo. É assim que nós lidamos com as coisas, é assim que nós lidamos com as questões espirituais, né? Precisamos ser objetivos, irmãos. Precisamos ser claros, diretos nas nossas posições. Irmãos, se algo está vindo a nós que está fora dos princípios do Senhor, fora dos intentos do Senhor, fora da verdade do Senhor, irmãos, não há diálogo com essas coisas. Não há diálogo com alguma coisa que quer enaltecer as nossas vidas, com alguma coisa que quer trazer determinado tipo de dúvida a respeito do amor do Senhor, tipo de dúvida a respeito de quem nós somos no Senhor. Irmãos, não há diálogo nessas coisas. Não há diálogo sobre algo que vem, que vai querer falar mal de uma outra pessoa. Não há diálogo, irmãos. Não há diálogo com um tipo de sentimento que vai produzir ira no nosso coração, que vai produzir mágoa, vai produzir inveja no nosso coração. Irmãos, não há diálogo com essas coisas. A nossa posição sempre, irmãos, tem que ser muito clara e objetiva diante do Senhor. Porque muitos filhos de Deus passam muito tempo, irmãos, arrastando coisas no seu coração, porque no princípio não se posicionaram. Se você não se posicionar, irmãos, essas coisas vão se arraigar no seu coração, e para sair, irmãos, vai ser doloroso, porque o Senhor vai ter que arrancar, e às vezes só as mãos do Senhor têm essa força para arrancar. Então nós devemos ter cuidado, irmãos, com as nossas mentes, devemos ter cuidado com os nossos corações, com aquilo que nós deixamos ficar rodeando as nossas mentes. O Senhor, Ele responde, irmãos, de uma forma muito clara. Ele responde: também está escrito. Irmãos, como é lindo ver essa expressão, também. Porque na primeira, irmãos, tentação, nós temos um porém do Senhor, né? Jesus, porém. Mas agora vem aqui, o Senhor fala, né? Também está escrito. Satanás, irmãos, ele mudou completamente a sua forma de agir. A primeira foi ali no deserto, o Senhor com fome, naquele lugar escaldante, difícil. Ele pegou o Senhor, levou o Senhor para o lugar, a cidade santa, no templo, um cenário completamente diferente. Antes ele não havia usado as Escrituras, agora ele usou as Escrituras. Satanás, ele mudou toda a sua estratégia para querer atingir o nosso Senhor, irmãos. Só que o nosso Senhor, ele não mudou. O nosso Senhor, ele continua, também está escrito. O nosso Senhor, ele permaneceu na verdade do Pai. E sabe por que isso é tão importante para nós, irmãos? Porque nós podemos orar o quanto for, irmãos. Nós podemos jejumar o quanto for. O Senhor estava 40 dias jejuando, irmãos. Nós podemos participar de várias reuniões, várias conferências, ouvir inúmeras mensagens boas, corretas, verdadeiras, irmãos. Podemos ler literatura maravilhosa que tem disponível para nós. Mas, irmãos, podemos fazer todas essas coisas, e se não nos posicionarmos, se não nos tivermos a posição de permanência na verdade do Senhor, ainda assim sermos derrotados. Você pode orar, jejumar, mas se você não permanecer na verdade do Senhor, você será derrotado. Tomemos muito cuidado, irmãos, porque em muitas coisas que nós temos tendo experiência de derrota na nossa vida cristã, não é porque nós como cristãos nós não lemos a Bíblia, não é porque nós não nos reunimos, não é porque nós não oramos, não é porque nós não jejuamos, mas é porque abrimos brecha. Por isso que muitas das vezes estamos tendo experiências, irmãos, que parece que o inimigo tem conseguido fazer o que quer com a nossa alma.
Irmãos, a vitória que nos foi dada em Cristo Jesus, irmãos, ela é um fato. Então permaneça nela, permaneça na verdade do Senhor e não em outro lugar. O Senhor, Ele passou 40 dias, irmãos, jejumando, orando, mas quando o inimigo vem, ele permanece. Está escrito: se é assim que o Pai diz, é assim que eu vou permanecer. Se é assim que o Pai diz que tem que ser as coisas, então assim eu vou permanecer. E olha, irmãos, a primeira tentação, o Senhor, irmãos, Ele tinha plena necessidade, irmãos, no seu corpo físico. E olha que nós olharmos, irmãos, o Senhor ali já via os céus se abertos a Ele. Ele ali, irmãos, Ele começa, irmãos, o seu ministério. E o seu ministério não era para isso. Ele não era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Satanás, ele propõe algo, irmãos, que aparentemente resolve tudo aquilo que o Senhor quer. Mas nós, irmãos, somos do povo que permanece na palavra do Senhor. E olha, irmãos, que a nossa alma vai passar por muitas coisas. Todos nós, irmãos, vamos passar por inúmeras coisas. Nós vamos ter o desejo de algo no Senhor, de avanço, de progresso. Nós vamos ter desejo na nossa família. Às vezes na nossa família, irmãos, nós somos pais, nós sabemos as dificuldades que nós caminhamos como pais. Como marido e mulher, nós temos as dificuldades que nós passamos. Esse mundo, irmãos, traz tanta pressão sobre as nossas vidas. Parece que ontem nós lidamos com algo terrível e parece que surgiu outra coisa. Porque parece que quanto mais o tempo vai se passando, parece que mais pressão vai vindo sobre nós. E a nossa alma atacada, como que sendo bombardeada o tempo todo. No meio desse caminho nós temos percas. No meio desse caminho às vezes somos ofendidos. No meio desse caminho às vezes acontecem coisas mal entendidas que nos machucam. Mas, irmãos, em todas essas coisas, não demos lugar ao diabo. Irmão, você pode sofrer o quanto for. Às vezes, todos nós, irmãos, vamos perder, nós vamos chorar. O Senhor falou que nós teríamos aflições, o Senhor não mentiu para nós. Temos todas essas coisas, irmãos. Mas é essas coisas que o inimigo, irmãos, muitas das vezes quer utilizar para de alguma forma colocar uma sementinha. Para que haja desânimo, para que haja frustração. Para que a nossa alma, irmãos, comece a entrar num estado de peso tão grande, irmãos, que comece a ficar plenamente sufocada. E a gente começa a perder o prazer nas coisas. E essa perca de prazer, irmãos, ela vai afetar primeiramente, irmãos, a sua comunhão com o Senhor. Porque é isso que Satanás quer tocar, irmãos. O nosso problema não é ter fome, o nosso problema não é passar por alguma coisa. Irmãos, nós vamos ter pessoas que nós vamos perder. Nós vamos passar por situações que muitas das vezes nós vamos ver enfermidade no nosso corpo. Aquilo ali muitas das vezes vai afligir a nossa alma. Nem tudo está no controle das nossas mãos. Mas que o nosso coração possa permanecer no Senhor. A integridade do nosso coração, ela jamais pode ser alterada, irmãos, por causa das dores, por causa dos sofrimentos que nós passamos. O Senhor, Ele vai utilizar essa questão, está escrito, Ele está dizendo, olha, eu estou permanecendo aqui firme naquilo que o Senhor me colocou para vivenciar. Então há uma posição muito clara do Senhor. E Ele vai nos falar sobre isso, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. O Senhor, Ele cita novamente o livro de Deuteronômio, assim como Ele citou na primeira tentação. Ele citou o capítulo 8, agora Ele cita o capítulo 6 de Deuteronômio. Deuteronômio 6, versículo 16. Fala, não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Então o Senhor, Ele usa esse texto, e é interessante notarmos, irmão, o contexto de tudo aquilo que o Senhor usa nas suas respostas.
Na sua primeira resposta, irmãos, ele usa Deuteronômio 6, ou Deuteronômio 8, me perdoe, e ele começa falando: olha, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno para que vivais, e vos multipliqueis e entrais e possuais a terra que o Senhor prometeu de juramento. O contexto ali, irmãos, é guardar, é cumprir. O contexto é relembrar, né, todo o caminho que o Senhor Deus guiou naquele deserto, para humilhar, para provar, para saber o que estava no coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com maná que teus pais não conheceste, que tu não conheceste nem os seus pais conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. O Senhor, irmãos, ele usa um contexto na primeira tentação, de um povo que estava ali naquele deserto, passando por humilhação, passando por privação, por provação, mas que ali eles pudessem entender, irmãos, que eles viveriam não pela força do seu braço, mas sim por tudo que procedesse do Senhor. Então o Senhor, ele usa isso para que aquele povo guardasse. E nesse capítulo, irmãos, tem algo tão belo quando nós vimos esse capítulo, porque esse capítulo ele também vai nos falar sobre esse ponto de guardar, né, de uma forma muito clara. No versículo 17 ele vai falar: diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, e os seus testemunhos, e o seu estatuto que te ordenou. O Senhor, ele vai utilizar, irmãos, o mesmo ponto, o mesmo princípio que ele usou na primeira tentação, de guardar os mandamentos do Senhor. O Senhor estava dizendo: olha, eu sou um filho da lei, como foi ali na sua Mishivá, nas suas primeiras palavras, irmãos, no Novo Testamento. Eu sou um filho da lei e eu vou permanecer guardando a palavra do meu Pai. Eu vou permanecer guardando a palavra do meu Deus. O Senhor, irmãos, ele não mudou de forma nenhuma, ele continuou da mesma forma, irmãos. Quando o Senhor fala para Satanás nesse texto, ele estava dando uma indicação muito clara: permanecerei na palavra do meu Pai, dela eu não me arredo, dela eu não saio. Não tentarás o Senhor teu Deus, irmãos. E o Senhor, ele vai utilizar nesse texto, porque fala: como tentastes em Massá. Esse texto é uma referência ao que está em Êxodo capítulo 17. Quando houve reclamação por falta de água. Êxodo capítulo 17, ele vai nos falar o seguinte: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo as suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor. Tendo o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: porque nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a esse povo? Só resta apedrejar. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel. Leva contigo em mão a vara com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciões de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massa e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Se a gente ler esse texto, irmãos, e o Senhor usa um versículo em referência a ele, nós vamos entender um pouco o que o Senhor estava dizendo ali: não tentarás o Senhor. Porque o povo, irmãos, aqui eles tentaram o Senhor. Essa palavra massa tem um sentido de tentação, meribá de contenda. Ali houve uma contenda que esse povo, irmãos, meio que tentaram o Senhor. E esse povo manifestou isso em murmuração, porque em meio à dificuldade da falta de água, irmãos, chegou esse povo a essa questão de começar a murmurar contra Moisés, se levantar.
Mas a questão em si, irmãos, primordial não era a água. A questão em si primordial não era Moisés. A última frase, irmãos, do versículo 7, irmãos, está dizendo o seguinte: e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Irmãos, a falta de água, irmãos, não era o grande problema, mas a falta de água, irmãos, manifestou o ponto que estava no coração daquele povo. Porque a falta de alguma coisa para aquele povo, no coração daquele povo, irmãos, era um questionamento se Deus estava ou não. Olha, irmãos, como que determinadas coisas na nossa vida podem ser um pouco sérias. Irmãos, nunca o problema, irmãos, é a situação. A questão sempre é o que isso, irmãos, pode tocar. E quando o Senhor diz que Ele não faria isso, irmãos, o Senhor estava dizendo que Ele não estava sozinho naquele deserto. O Senhor estava dizendo, irmãos, que Ele não tinha nenhuma contenda de achar que Deus estava ou não com Ele. Porque o Senhor estava ali, irmãos, e Ele foi guiado no deserto durante 40 dias no Espírito. O sofrimento, a dor, a fome, o desejo que alguma coisa se cumprisse logo, irmãos, não dominou a mente do nosso Senhor. O Senhor em momento algum se levantou com algum tipo de contenda para com o seu Deus, questionando se Deus estava ou não. A falta de água, irmãos, simplesmente revelou o coração daquele povo. E as coisas que nós passamos, irmãos, simplesmente revelam os nossos corações. A gente murmura, irmãos, não é porque somos espirituais, ou não é porque nós estamos certos. A gente murmura porque algo adentrou no nosso coração, irmãos, e o contaminou. A gente conflita, irmãos, não é porque a gente está defendendo o que é certo, porque não existe conflito nenhum, irmãos, entre nós como salvos, entre nós com o nosso Senhor, entre nós com os nossos irmãos. Irmãos, não existe guerra nenhuma entre nós, irmãos. A gente conflita porque algo entrou no nosso coração e o contaminou. E sabe por que nós, irmãos, muitas das vezes conflitamos, irmãos? Porque em certa medida, irmãos, nós já não estamos tendo mais a percepção, irmãos, do governo de Deus sobre nossas vidas, da presença do Senhor. Porque se o Senhor estiver fluindo na sua vida, jamais você ficará conflitando com os outros. Jamais você ficar contendendo com ninguém. Se o Espírito Santo, irmãos, tem tido a centralidade de falar na sua vida, de governar a sua vida, irmãos, jamais haverá. O Senhor está dizendo que Ele jamais faria isso. Não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito. O Senhor jamais levantaria algo que seria contrário à mente e ao coração do seu Pai. O Senhor jamais permitiria que algo contrário ao caráter do seu Deus adentrasse no seu coração. Mesmo a pior escassez jamais faria com que o Senhor fizesse isso. Nós, irmãos, somos chamados ao Senhor nesse tempo. E tempo, irmãos, que muitas das coisas que são frágeis estão desmoronando. Não assustemos, irmãos, de vermos infelizmente, vários filhos de Deus, irmãos, desmoronar nesse tempo. Falo isso com muito temor, não há prazer, não há desejo nenhum nessas coisas. Mas olhando na igreja num aspecto global, irmãos, nós estamos vendo aumentar o número de escândalos, o número de pessoas, irmãos, que antigamente ministravam, serviam, se tornando ateus, se apegando ao homossexualismo, deixando o Senhor, deixando os princípios do Senhor, se levantando contrário. Irmãos, isso vai aumentar cada vez mais, porque quanto mais, irmãos, os ventos soprarem, aquilo que não está firme, irmão, irá cair. O Senhor, quando Ele diz está escrito, Ele está dizendo: meus pés estão firmes na verdade do Senhor e dela eu não vou arredar. Nunca me levantarei contra aquilo que de fato é verdade do meu Pai, mas nela eu tenho meu prazer, nela eu tenho meu desfrute. Essas coisas guardarei. Irmãos, ao olharmos para o Senhor, nós temos que olhar para as posições que nós precisamos tomar.
E olha que nesses dias, irmãos, dor, sofrimento aumentará. Nós estamos numa geração, irmãos, que essas coisas vão aumentar muito. Mas glórias ao Senhor, nós somos um povo guardado nele mesmo. Que nós possamos, irmãos, guardar tudo que o Senhor tem nos dado de uma forma íntegra e pura. Que nós, irmãos, não sejamos enganados pela serpente e de certa forma nós possamos nos afastar da simplicidade devido a Cristo. E algo nós devemos ter muito no nosso coração, irmãos, quando nos tornamos complexos demais, cheios de coisas demais, com ideias demais, com coisas demais, irmãos, nós estamos nos afastando da simplicidade de Cristo. Não sejamos simples, irmãos. Senhor, se é A, então é A, Senhor. Eu não quero saber de B, eu não quero saber de C. Se o Senhor diz vai, então vamos. Se o Senhor diz fica, ficamos. Irmãos, que não haja nenhum sentimento em nós que ponha qualquer dificuldade naquilo que o Senhor está nos dando, irmãos. Sejamos um povo que caminha pelaquilo que o Senhor nos dá, não pelaquilo que nós queremos. Tenhamos um coração puro nesse tempo, irmãos. Estamos travando batalhas praticamente todos os dias, irmãos. E só existe um jeito de sermos vitoriosos, irmãos, por meio daquele que nos amou. Que essas coisas possam estar imprimidas, irmãos, em nós. Que o Espírito Santo possa nos levar a ver o Senhor. Posições firmes, claras, possam estar nos nossos corações. Amém, meus irmãos? Senhor, nós te damos graça por tua palavra, Senhor. Senhor, nós te damos graça, Senhor, por essa oportunidade de poder contemplar mais da tua pessoa, Senhor. Senhor, tu és o homem perfeito, Senhor. Ó, Senhor, tu és claramente, Senhor, o exemplo que nós devemos seguir, Senhor. Espírito Santo de Deus, abra os nossos olhos para ver o Senhor. Abra os nossos olhos, Senhor, para contemplar a beleza, a glória, a verdade, Senhor, a bondade, Senhor, a misericórdia, Senhor, desse homem perfeito. Enche-nos, Senhor, de Ti mesmo, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, guia-nos a toda a verdade. Guia-nos ao nosso Senhor. Comunique mais do nosso Senhor ao nosso interior. Senhor, que essa verdade possa, sim, Senhor, produzir em nós vencedores, Senhor. Vencedores segundo o Teu querer, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós te oramos, Senhor. Senhor, permaneça, Senhor, insistindo nas nossas vidas, Senhor. Nos entregamos ao Senhor, confiamos na Tua verdade, confiamos no Teu poder, confiamos naquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor. E nessa palavra, Senhor, queremos permanecer, Senhor. Senhor, então, sê conosco, Senhor, todos os dias, Senhor. Sê conosco, Senhor. Em nome de Jesus.